Fala, meus otakus e tequinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Liesel, um nobre que sem explicação é transportado para um mundo de fantasia diferente, mas semelhante ao seu, aceitando a situação com muita calma para aproveitar as férias inesperadas, explorando com um guia aventureiro chamado Gil, né? Enquanto procura um jeito dele voltar para casa, dele voltar para a própria casa, focando numa vida um pouco mais relaxada, de aventuras leves nesse novo mundo que ele está, né? Eu estou falando desse anime chamado A Recomendação de Férias de um Nobre Gentil. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Liesel acaba indo falar com o Stud, né? Por quê? Porque ele tinha pedido pro Stud, né? O Liesel tinha pedido pro Stud para conseguir informações sobre o que estava acontecendo com o Judge e suas mercadorias, né? E aí ele conta o que estava acontecendo. E aí depois o Liesel se aproxima da mesa onde o Onze e o Gil estavam. E como o Gil participou daquela missão lá do episódio anterior, ele acaba recebendo a parte dele. Mas ainda continuava meio que vigiando de longe o Liesel. Depois, durante a noite, ele vai até um bar, no caso o Liesel, né? Vai até um bar onde o Stud diz que o ladrão de mercadorias ia para encontrar com um aventureiro, né? O cara roubava as mercadorias dos comerciantes, né, que faziam parte da guilda, e meio que dava, né, para um grupo de aventureiros para eles venderem ali na guilda, né? Ou seja, por isso que grande parte da mercadoria não estava no mercado negro, porque o Onze falou, as mercadorias não estão sendo encontradas dentro do mercado negro, mas é por conta disso, porque o cara que estava roubando, né, ele tinha dado para os aventureiros venderem, né? E aí o Liesel acaba tirando algumas informações do barman, né, tirando algumas informações de quando eles podem aparecer, o ladrão de mercadorias e o aventureiro, quanto tempo que eles ficam numa sala reservada, né? E aí o cara fala que já já eles chegam e ele acaba dando sorte de que os caras aparecem. Depois de quanto em quanto tempo eles aparecem ali naquele lugar, e o Liesel acaba tirando a sorte grande, como eu disse, pois eles estavam aparecendo, ficavam 30 minutos lá dentro e depois eles saem, né? Ele decide ficar esperando eles saírem de lá, e quando eles saem, como ele estava meio que sozinho, apesar de estar sendo vigiado lá do teto, né, ele acaba decidindo seguir o aventureiro. Por quê? Porque ele achava, ele tinha um palpite de que poderia, né, acontecer. Mas o aventureiro tinha percebido que estava sendo seguido e meio que acaba tomando um caminho diferente, meio que para encurralar o Liesel, né? E o Liesel percebe que ele tinha descoberto, né? E quando ele estava seguindo, mas o Liesel olha para cima e percebe que o Onze estava ali, por isso continua a perseguição. Nisto, o aventureiro acaba chamando o Liesel de bajulador do Gil. E como ele não iria falar nada sobre o que ele estava fazendo com aquele ladrão de mercadorias, né, o Onze acaba derrubando ele, só que o Liesel pede para ele tomar cuidado para não machucar muito o cara. E o Liesel, o Gil também estava lá, acaba aparecendo também. O Liesel tenta fazer o aventureiro confessar seu crime na guilda dos comerciantes no dia seguinte, mas ele acaba enganando o Liesel, por isso ele pede a ajuda do Onze para fazer esse cara falar, né? E acaba dando certo. E quando o Judge chega na guilda dos comerciantes para reclamar de novo da mercadoria que tinha sido roubada, ele acaba recebendo vários pedidos de desculpa. Por quê? Porque os caras confessaram que fizeram e a cidade inteira estava sabendo de tudo que estava acontecendo, né? Mas o Judge não, só fica sabendo quando ele chega lá na guilda. Os caras pedem desculpa, as suas mercadorias acabam sendo devolvidas, e aí ele descobre que foi o Liesel que fez tudo isso, agradece o Liesel, mas fica com um pé atrás ao ver que o Onze estava junto com o Liesel, né? E fala para ele perguntar para o Stud por que ele não poderia se juntar ao grupo do Liesel.
né? E o subordinado do 11 acaba sendo descoberto pelo Liesel, né? Claro que o Liesel tá ficando um pouquinho mais experiente em detectar os subordinados do 11. E aí o Liesel acaba chamando ele para conversar, né? Descobrir a motivação do 11, querer se juntar à equipe ali do Liesel, a Patty do Liesel, e pede que esse subordinado fale pro 11 para ele aparecer na manhã seguinte, né? Só que o 11, eu acho que ele estava ouvindo a conversa toda, porque quando ele se aproxima desse subordinado, ele fala, ó, não se meta novamente, e aí no dia seguinte ele aparece, né? Só que o Liesel tava dormindo e um cara da polícia acaba aparecendo também, né? Eu acho que o Liesel e o... Eu acho que o Liesel tinha armado tudo isso e o 11 acaba meio que dando uma confusão ali, né? O 11 acaba falando que não gosta de policiais, né? E ali eles acabam indo lá pra ver o rei, eu acho que é o rei, né? E o Liesel acaba perguntando pro 11 por que ele quer tanto se juntar à equipe do Liesel, né? E aí ele acaba se lembrando do momento que ele estava falando com o Studs sobre o que o Judge tinha falado, que parecia que o 11 parecia ser muito perigoso e tudo mais. E aí o 11 tinha chegado perto do Studs e perguntado para ele por que ele tem tanta vontade de ficar perto do Liesel. Ele fala que é um monte de motivos que eu esqueci. E ali o 11 acaba falando pro Liesel que simplesmente queria ficar ao lado dele, né? Mas eu acho que tem alguma ponta de algo que o Liesel vai tentar resolver, né? Pra tentar fazer o 11 entrar pra equipe dele. Eu não sei se ele vai aceitar o 11 ou se vai recusar. Mas é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.